Bom dia, gente, tudo bem? Tirei uma semaninha de férias porque ninguém é de ferro. Dá uma olhada no tempo. Pois é. Você deve estar pensando assim, que azar esse do Ricardo, né? E aí eu digo para você, azar mesmo tem, sabe quem? Jair Bolsonaro. Foi noticiado hoje que a Polícia Federal Americana, o FBI, recebeu autorização do governo americano para ajudar a Polícia Federal Brasileira nas investigações da venda das joias, daquela do Bolsonaro. Por quê? Porque além das joias terem sido vendidas nos Estados Unidos, as lojas, a leiloeira são americanas, o dinheiro também foi depositado em contas dos Estados Unidos e tudo isso coloca o FBI também dentro da investigação. Isso representa um problema grave para o Bolsonaro, porque dificilmente ele vai ter condição de sair de novo para os Estados Unidos caso a situação para ele se complique aqui no Brasil. Por quê? Porque quando se investiga um crime nos Estados Unidos, a tendência é haver uma recusa de fornecer um visto de entrada de novo no país. E agora que o Bolsonaro não é mais presidente, ele depende de autorização americana para entrar, exatamente como todos nós, cidadãos comuns. Ele é um cidadão comum nesse momento. Não tem mais um cargo que dá para ele privilégios para entrar em outros países. Além do mais, se ele for investigado, pode até vir a ser condenado nos Estados Unidos caso essas negociações lá dentro tenham tido algum problema além das que já tiveram aqui no Brasil. E se ele for condenado nos Estados Unidos, ele também fica com dificuldade para sair para qualquer outro país, porque os Estados Unidos costumam emitir ordens de prisão internacionais quando pessoas cometem crimes dentro dos seus territórios. Você deve se lembrar do José Maria Marinho, ex-presidente da CBF, que foi preso nos Estados Unidos somente porque o esquema de propina que ele teria participado movimentou dinheiro em bancos americanos. Imagine então um crime cometido dentro do território americano, com um monte de americanos ajudando. Pois é, essa é a situação do Bolsonaro nesse momento. O que a Polícia Federal Americana, o FBI, vai investigar daqui para frente? Como foi a participação desses americanos na venda dessas joias? Quem se interessou por comprar, como é que foi feita a remessa de dinheiro, na conta de quem, de que jeito foi. Muitas dessas informações o Brasil já tem, inclusive, para fornecer. Só que não tinha condição, por exemplo, de tomar depoimento de pessoas lá nos Estados Unidos. Agora o FBI vai poder fazer isso. A situação jurídica do Bolsonaro se complica bastante, principalmente porque a gente sabe que ele gosta muito dos Estados Unidos e que lá é um dos lugares para onde ele certamente correria se tivesse uma condenação e resolvesse fugir do país. Essa parece ser uma opção a menos para ele. Como eu disse, como os americanos também costumam emitir mandados de prisão internacionais, se ficar comprovado que realmente aconteceu uma irregularidade em território americano, vai ser difícil para ele também fugir para qualquer outro país. Aí ele fica aqui no Brasil sem poder sair e também à mercê das leis brasileiras, da polícia e das investigações brasileiras. Ou seja, está fechando o cerco. Cada vez mais está se apertando esse cerco em torno de Bolsonaro, que dificilmente vai escapar da prisão.